E aí pessoal, beleza? Sou o professor Washington Neto e a gente volta no segundo semestre trazendo algumas temáticas ligadas à parte de Enem e hoje o foco é trabalhar sobre a formação do capitalismo. No primeiro momento eu quero fazer um panorama histórico e aí depois a gente vai trazendo contextos de atualidades. Bom, no primeiro momento eu quero conversar sobre a Baixa Idade Média. Cuidado com isso, pessoal, porque a gente já não pode falar de capitalismo aí. Há um marco histórico para o começo do capitalismo. Mas eu preciso voltar um pouco na Idade Média para você entender mais ou menos como é que houve essa formação da ideia de acúmulo de capital, porque esse é o conceito básico do capitalismo. Então a primeira ideia é você perceber que, primeiro, os territórios da Europa Ocidental já estavam muito saturados. E a Igreja Católica começa a investir em cruzadas para conquistar territórios no Oriente. Isso vai dar base para a expansão de comércio. Uma outra ideia importante de você perceber também é que a partir dessas novas apropriações de território no Oriente, você vai ter também um maior domínio sobre navegação. E aí essa navegação também vai entrar para a parte de Mediterrâneo, fortalecendo não só as ocupações litorâneas, mas também as relações comerciais. Uma outra característica importante é a formação das feiras, e essas feiras dando origem às cidades dentro da Europa. Então essas cidades vai trazer um comportamento mais distante da questão rural, e nesse aspecto o comércio também vai se fortalecer, as relações de trabalho vão se consolidar, e aí nesse aspecto começa a se esboçar, pessoal, uma base para o capitalismo. Repito para vocês, não se pode falar de modelo capitalista ainda no período de Idade Média. Depois disso, você também percebe que o movimento do renascimento na Europa, seja cultural, seja social e econômico, vai dar de fato a base para esse capitalismo. Então, o primeiro momento que a gente precisa entender é o século XVI. Final do século XV, início do século XVI. E no XVI, a gente percebe que o mercantilismo e a expansão das navegações vão categorizar de fato uma formação capitalista. Por que no passado isso não tinha dado certo? Porque a Igreja Católica pregava uma ideia de preço justo. Então o lucro era um pecado. Nesse aspecto, você foge à ideia do capitalismo, que é o acúmulo de riqueza, de capital. E aí vem, dentro desse mercantilismo, a descoberta de novos territórios, como o caso da América, a ocupação litorânea da África e alguns territórios da Ásia. Mas o modelo vai se fortalecer de fato, pessoal, a partir da Revolução Industrial Europeia. E aí, dentro dessas ideias, começam a surgir oposições. O oposto de capitalismo aparece com uma sustentação, ou seja, os problemas sociais provocados pelo capitalismo vão dar ideias para teóricos formar ideologias que vão contrapor ao capitalismo. O clássico socialismo, o comunismo e o anarquismo. E aí vamos no panorama histórico. O socialismo ele é um desdobramento do primeiro momento de Revolução Industrial Europeia. O anarquismo seria o desenvolvimento desse socialismo científico. E aí eu estou falando das teorias de Marx e Engels. O anarquismo, pessoal, já é uma ideia mais moderna do que o socialismo. Ele vem no século XIX. De todas as formas, você percebe que essas temáticas são temáticas que vão se opor ao modelo capitalista. Entrando no século XX, a gente vai perceber dois temas bem fortes. Revolução Russa, que vai categorizar o modelo socialista como uma forma de governar, e a crise de 29, um processo de decadência do modelo capitalista, essa ideia de produção desenfreada, padronizada, gerando muito estoque, provoca crise. Você percebe também que as duas guerras mundiais foram muito importantes para o capitalismo para firmar as relações comerciais, desenhar a divisão internacional do trabalho, e é essa divisão que vai categorizar as relações de dependência entre os países. Então esse é o papel das duas guerras mundiais. Aí vem Guerra Fria. Na Guerra Fria, o que você vai perceber? Socialismo e capitalismo disputando território e áreas de influência no mundo. E nessa ideia, pessoal, você percebe que o bipolarismo era a principal característica. Ideologias, doutrinas, condutas e mecanismos foram criados para expandir socialismo, no caso da União Soviética, e a expansão do capitalismo, representado pelos Estados Unidos. Então você olha a doutrina Truman, Plano Marshall, Plano Colombo, o próprio Pacto de Varsóvia na parte soviética, o Comecon, o Cominform, que eram organizações socialistas para firmar o socialismo. Então essa é a característica do embate socialismo e capitalismo, só para você ter uma ideia bem rápida. Agora, voltando mais no capitalismo, 1943 foi um ano muito importante, porque eu vou ter a Conferência de Teherã, e ela vai definir em 44 a Conferência de Bretton Woods, que vai criar o Fundo Monetário Internacional, o dólar americano como moeda internacional, o antigo BIR
BIRD, que hoje é chamado de Banco Mundial. Então aí você já percebe que a Divisão Internacional do Trabalho vai categorizar as relações de dependência, e nesse aspecto Estados Unidos, saindo muito rico das duas guerras e principalmente da Segunda Guerra Mundial, vai estabelecer a sua moeda como moeda internacional até hoje. E aí a gente caminha mais para o final de Guerra Fria para você perceber que as crises do petróleo e a própria crise do modelo socialista vai reafirmar mais ainda o poder do capitalismo no mundo contemporâneo. Próximo vídeo quero falar com vocês sobre capitalismo, só que a partir de 1991, ou seja, globalização mundializada. Clicando no nosso canal, toda terça e quinta-feira, pessoal, a gente tem material de atualidades, e clicando no gostei, você fortalece o nosso trabalho. Muito obrigado, professor Washington Neto agradece. Valeu!